Olá, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Embora seja difícil estar bem, eu sei disso, né? Principalmente com os atuais acontecimentos. Tá? E eu tô fazendo esse vídeo, vocês devem ter percebido que eu dei uma desaparecida de fazer vídeos falando assim aqui no meu perfil. E tenho mais compartilhado às vezes textos, algumas fotos e ou canções ou um poema ou outro tal. Mas eu senti assim, um certo desejo de falar um pouco para vocês sobre um tópico que me toca muito e que para mim é muito importante. Tá? Vocês têm visto que eu tenho postado bastante sobre a questão do que está ocorrendo na Palestina, tá? Da importância de estarmos informados de tudo que está acontecendo lá e de nos posicionarmos também diante de um ato que, na minha perspectiva e na perspectiva, creio que de todo aquele que busca pensar sobre as relações humanas e sobre é, as estruturas de justiça nesse mundo, há de reconhecer que tem sido feito um ato extremamente desumano e cruel para com o povo palestino. E, e muitos analistas, sobretudo aqueles que não têm uma certa experiência em loco, né, no âmbito do movimento do evangelicalismo brasileiro, né, tem se questionado como é possível que muitos que se afirmam, se reconhecem, se confessam cristãos evangélicos e têm, de uma certa forma, se pronunciado a favor daquilo que o governo sionista tem feito na terra da Palestina, tá? E contra o povo palestino. Realmente é exatamente muito triste ver pessoas que se confessam discípulas e se creem discípulas de Jesus Cristo, apoiando o que está acontecendo ali, defendendo e inclusive algumas se engajando realmente de forma assim ativa, a favor da causa sionista. Bom, o que eu preciso falar e que eu quero falar aqui, eu vou tentar ser breve, tá? Não vou tentar não me estender muito. Não é o primeiro vídeo que eu estou gravando, eu já tentei gravar isso antes, mas sempre eu acabo me estendendo. E eu gostaria de não fazer isso aqui, porque eu sei que não é um assunto fácil e que também não é um assunto simples, tá? E por isso acaba se tornando um pouco difícil de sintetizar todas as ideias e tudo que eu quero falar para vocês. Mas uma coisa que me chamou a atenção e que me moveu a fazer esse vídeo é uma afirmação de uma pessoa que não está errada, não é uma afirmação errada, tá? Mas é uma afirmação que eu acho que só necessita um certo aquilatamento, um certo refinamento, sobretudo a partir de uma perspectiva de quem vive no cenário, quem viveu profundamente no cenário do evangelicalismo brasileiro, tá? É, e essa afirmação é de que tem havido uma aliança entre o fundamentalismo cristão evangélico e o sionismo. Tá? Essa afirmação não está errada, mas essa afirmação ela necessita ser apenas refinada, apenas talvez até aprofundada, podemos dizer assim, e é o que eu pretendo fazer um pouco aqui. Essa aliança entre fundamentalismo evangélico e, e o sionismo não é uma aliança originariamente do Brasil, tá? Brasileira. Ela surge no cenário da Europa e se fortalece nos Estados Unidos, tá? É, existem vários relatos, existem obras importantes para ler e outros perfis que podem discorrer melhor sobre a natureza e a origem do sionismo, inclusive a origem secular do sionismo, que é a sua origem primeira, né? Mas depois de uma determinada onda, se não me engano, a segunda onda sionista, ela já assume a feição religiosa, tá? Porque ela já vai ser articulada por líderes religiosos do evangelicalismo ou da Igreja Reformada no Reino Unido. Tá? Então é aí que está a gênese dessa relação, só que ela vai se fortalecer, sobretudo nos Estados Unidos, a partir do movimento fundamentalista, em especial do desenvolvimento de um pensamento teológico, de uma escola, de uma corrente teológica que é chamada de dispensacionalismo, que numa definição seria a ideia de que Deus
de que a história, de que o plano de Deus para a humanidade está dividido em dispensações, que eles numeram como 7 dispensações, e que cada dispensação é um período de tempo no qual Deus prova o ser humano, ou testa o ser humano, mediante a sua posição frente à sua revelação, tá? Então, eu estou simplificando bastante, tá? Porque o assunto é cheio de nuances, né? Mas, de um modo geral, essa é a ideia. Essa teoria, essa abordagem, ela envolve vários elementos da teologia cristã, como a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Essas são duas concepções, ou duas doutrinas, ou aspectos da teologia que são extremamente importantes no cenário do dispensacionalismo. Nessa perspectiva, o dispensacionalismo ele vai fazer uma afirmação peremptória de que Deus tem duas nações aqui na Terra. A primeira seria a nação visível, que é Israel, e a segunda nação invisível, que é a Igreja. E que num determinado momento do desenvolvimento desse plano divino, das dispensações, as promessas conferidas a Israel na dispensação da promessa, que é a quarta dispensação, vão ser transplantadas, transportadas para a igreja. Porque Israel recusa o Messias Jesus Cristo, e tendo recusado o Messias Jesus Cristo, as suas promessas então são transferidas para a igreja. Só que isso como um lapso de tempo, sendo que no futuro, no retorno da vinda de Cristo, no estabelecimento do reino milenal, o que aconteceria, o Israel seria novamente restaurado, representando então um povo visível de Deus na Terra. Inclusive, na consumação dos séculos, na perspectiva da teologia dispensacionalista, a Jerusalém celeste, onde estariam reinando os crentes, a igreja, né, digamos assim, desceria, segundo uma análise, uma leitura muito literal, tá, do livro de Apocalipse, capítulo 21, desceria sobre a Jerusalém terrena, enquanto no reino celeste, na Jerusalém celeste, dominaria a igreja, no reino terrestre dominaria Israel. Tá? Que seria o remanescente de Israel. Bom, essa teologia foi desenvolvida por um homem chamado John Nelson Darby no século XIX, tá? Mas foi propagada, foi aprimorada e propagada por um homem chamado Scofield, sobretudo nessa Bíblia aqui de estudo, que é a Bíblia de Estudo Scofield. Tá? É uma Bíblia cuja primeira edição no Brasil foi feita em 1983, tá? Em língua portuguesa, tá? Mas a sua edição original é de 1909 nos Estados Unidos. Depois ela vai passando por sucessivas revisões, passa por uma grande revisão em 1967 e tudo mais, tá? Então, eu estou tentando dar só esse panorama só para vocês saberem. Só que o que acontece? Essa Bíblia, bom, ela chegou relativamente recente ao Brasil, chegou na década de 80, em 1983, mas antes disso, os seminários de formação teológica, em especial os seminários das Assembleias de Deus, que tem uma leitura fundamentalista da Bíblia, literalista da Bíblia, né, eles já usavam materiais que eram baseados na leitura da Bíblia Scofield e que eram elaborações de pensadores ou de teólogos já dispensacionalistas. Eu destaco em especial um livro que era muito usado e recomendado no Seminário da Assembleia de Deus, que é o livro do Lawrence Walson, O Plano Divino através dos Séculos. É uma obra, o subtítulo é Um Estudo das Dispensações, tá? Então ele vai pegar todo o cenário das dispensações e vai fazer um estudo bem geral, mas bem detalhado deles, embora seja geral, é bem detalhado, tá? E esse livro, só para vocês terem uma ideia, a primeira edição dele é de 1943, ou seja, 40 anos antes da publicação da Bíblia Scofield. Os pastores da Assembleia de Deus já estavam sendo formados na leitura dispensacionalista. E uma outra coisa que chama a atenção é que esse livro até hoje é publicado. Então ele vem sendo reeditado. A minha edição, por exemplo, é da década de 80, de 1987. Deve ser a 11ª edição. Esse livro tem uma leitura geral do dispensacionalismo. O outro livro que eu quero apresentar para vocês é esse Estudo sobre Apocalipse, de Armand C. Cohen, que é um livro dispensacionalista, mas de uma abordagem apenas escatológica, que vai dar muito mais ênfase, então, também à questão da importância e do papel de Israel como o relógio de Deus para a humanidade. Tá? E a questão e aí eu quero ver se eu encerro esse vídeo, que ele já está longo, e a questão
Na perspectiva da leitura dispensacionalista, esse Israel que a gente vê agora aqui, lá na terra de Israel, onde estão ali as nações, que agora está tendo toda essa ação contra o povo palestino, na perspectiva deles, esse Israel seria o Israel bíblico. Tá? Eles entendem esse Israel como sendo Israel bíblico, a nação visível de Deus na terra, e, inclusive, na perspectiva deles, eles chamam de relógio de Deus na terra, tomando, digamos assim, notícias jornalísticas dos acontecimentos históricos. Muitos teólogos e ensinadores, e sobretudo os avivalistas da Assembleia de Deus, que se interessam por escatologia, vão afirmar nos acontecimentos históricos, inclusive na formação do Estado de Israel em 1948, tá? O florescimento da figueira, tá? Que seria então, olha, esse é o anúncio de que está chegado o reino de Deus, que Cristo estará para vir em breve, tá? Então, o que eu quero enfatizar é que a desconstrução dessa aliança entre sionismo e o fundamentalismo religioso cristão evangélico, ela não dá para ocorrer de forma automática, instantânea, imediata. Tá? Ela tem de ser e deve ser trabalhada também de uma forma muito mais paulatina. Por quê? Porque muitos dos evangélicos que hoje adotam essa visão, eles não entendem essa visão como sendo uma aliança construída agora. Eles herdaram isso já das formações passadas. Então, eles já nascem numa estrutura de pensamento, no que a gente pode até chamar, poderia chamar de uma cosmovisão, eu preferia chamar de uma ideologia, porque entendo que há uma diferença muito clara entre cosmologia e cosmovisão e ideologia, tá? Eles já nascem dentro de uma ideologia que é uma ideologia de aliança de sionismo com o fundamentalismo. Então, para desfazer essa confusão entre as duas coisas, eu digo confusão no sentido mais específico da palavra, não de ser confuso, complicado, mas de ser fundido. Para desfazer essa confusão, seria necessário um exercício muito mais longo de trabalho, de análise teológica, de pensamento teológico. Alguns autores, ao longo dos séculos, sobretudo ao longo do século XX, tem feito isso, tem trabalhado nesse sentido. Nós poderíamos pegar, por exemplo, duas obras que me vêm agora na mente, mas que desmontam esse esquema de uma forma muito peculiar, né? São a obra do Anthony Hoekman, publicado pela Casa Editora Presbiteriana, que chama-se A Bíblia e o Futuro, e também uma obra publicada pela Edições Vida Nova, do pastor Russell Phillips Shedd, chamada Então Virá o Fim, que inclusive conta bastante do histórico do que é o dispensacionalismo e faz uma refutação muito bem fundamentada do dispensacionalismo, embora, na minha perspectiva, a obra do Hoekman seja muito mais sólida nessa desmontagem. Tá? Então, é isso que eu queria expor, que essa aliança entre fundamentalismo bíblico e sionismo não é uma coisa de agora, e que muitos que hoje adotam isso entendem essa ideia de Israel como sendo o relógio de Deus, ou como sendo a nação visível de Deus, que será restaurada no final, tá? Para então dominar sobre a terra junto com a igreja, enquanto a igreja domina nos céus, eles dominam a terra. Essa visão não é uma visão nova, e muitos herdaram essa visão. Então muitos a absorveram ideologicamente porque lhes foram ensinados pelos seus líderes, seus pastores, que por sua vez foram ensinados pelos pastores que lhes antecederam, que por sua vez receberam tanto da literatura, sobretudo da produção norte-americana, como da obra dos missionários norte-americanos que aqui ensinaram, sobretudo nos seminários brasileiros, tá? E nas igrejas do Brasil. Então, era isso que eu queria falar. Eu espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvidas, perguntas, escrevam aí, compartilhe esse vídeo, curte, manda para as pessoas aí para poderem pensar um pouco junto comigo, e quem sabe eu posso falar um pouco mais sobre isso num próximo vídeo, porque existe um desdobramento desse pensamento, dessa teologia dispensacionalista, que é muito importante, sobretudo quando ela se encontra com uma teologia chamada teologia do reino manifesto, tá? Que na realidade a teologia da promessa manifesta, mas aí depois ela vai se tornar a teologia do reino manifesto, e as teologias de batalha espiritual e a teologia da prosperidade. Então você vai ter uma fusão, uma alquimia dentro de um caldeirão de pensamentos ideológicos e teológicos, que são muito mais ideológicos do que teológicos. Eu posso dizer isso com uma certa
certa convicção, tá? Que eu só poderia discorrer num outro momento, tá bom? Muito obrigado, fiquem bem.